Olha o medo do cliente. Ligar para o cliente lembrar que pagava o boleto dele e cancelar o contrato. A mentalidade. Vem daquilo É que eu uma tô te mentalidade falando, né? complexa, mas é. Então, a cultura já começa pelo meu comportamento como profissional, antes de eu palpitar qualquer ação da empresa e exigir qualquer comportamento do time que está trabalhando comigo. Começa com a gente. Eu acredito muito. Porque os clientes têm uma bazuca na mão, que são as redes sociais. Nós temos empresas aí que estão querendo crescer, mas basta jogar no Reclame Aqui que o cara desiste Que na vem a hora, realidade. né? O cara jogou no Reclame Aqui e ele, pumba, ele vai tirar aquela empresa da lista, porque o consumidor final tem uma bazuca na mão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Play Growth, podcast da C3 Digital. Meu nome é Alex Oliveira e comigo aqui Francine Nunes. É um prazerzaço falar sobre um tema que eu adoro hoje. Né? Eu achei que você ia gostar. Era um presente que você Na queria verdade, me dar, né? Você conquistou meu coração quando eu te conheci lá atrás e como você se preocupava com a experiência do cliente. Sempre. Eu acho que esse episódio vai te entregar um conteúdo muito legal, porque o jogo que você tem que jogar, o jogo do crescimento, para alavancar crescimento de empresa, é o jogo da retenção dos clientes. Nós gostamos de falar que é o hashtag cliente feliz. E para a gente fazer essa troca de como criar planos mais eficientes para você fazer a gestão dos seus clientes, para eles ficarem mais tempo na sua base. Olha, LTV é a coisa mais importante do universo. Ficar mais tempo na sua base, você vender mais para os mesmos clientes e ainda ganhar indicação. E para a gente discutir esse tema e te ajudar a pensar nesse assunto, conosco Douglas Domingues. Prazer estar aqui, obrigado. E que introdução de peso, hein? Professor Dodô. Passou o bastão com uma responsabilidade absurda, hein? Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Conheço o trabalho de vocês, acompanho a audiência fenomenal, então bem-vindo todos aí para essa experiência incrível. E você tem muito para entregar. Com certeza. Pensou toda a sua carreira nisso, atendendo aí tantas empresas. Você é um cara, eu acho isso ótimo, viu? Porque quando fala que o cara ensina, às vezes ele não atuou, né? Ele é muito mais teórico, nada contra. Sim. Eu tive professores teóricos na faculdade, mas o que me brilhava os olhos era aqueles professores da frente da batalha, prática, né? Mercado, E você é um cara de frente de batalha, começou lá no SAC, são mais de 10 anos de experiência aí na área de Customer Success, professor nessa área, mais de 16 mil alunos, empresas atendidas aí, todo o território nacional. Todo o território. O pessoal chama você de Professor Dodô? Professor Dodô, eu até tava brincando, né? Se chamar de Douglas, eu sei que tá bravo comigo. Douglas é a sua mãe, ou tá exigindo, gritando lá, Douglas! Isso a gente deixa lá pra fora, né? Mas Dodô, fique à vontade para me chamar dessa forma. Dodô, seja muito bem-vindo. E eu já começo de leve, sabe? Pra não assustar, né? Nosso Não convidado. vamos assustar, né? Vamos começar bem, Vamos né? lá. Dodô, eu sou um cara de vendas. Sempre fui. Tá Sou um bom. cara de negócios, né? Então, o meu mantra era sempre falar, vendas resolve tudo. Bota pra vender isso daí, Fra. Vende, depois a gente vai resolvendo, vai melhorando. Parece-me que de uns anos pra cá, a gente tem que botar um pouco mais a bola no chão. Porque os clientes têm uma bazuca na mão, que são as redes sociais. Nós temos empresas aí que estão querendo crescer, mas basta jogar no Reclame Aqui que o cara desiste na vem hora. A realidade. Né? O cara jogou no Reclame Aqui e ele, pumba, ele vai tirar aquela empresa da lista. Porque o consumidor final tem uma bazuca na mão. Sim. Então parece-me que mais do que nunca, o jogo do crescimento é o jogo da retenção. Perfeito. É isso mesmo? Perfeito. Bom, o que a gente pode começar introduzindo aqui? Empresa que tem cliente precisa ter uma estrutura de pós-venda. Seja um PME, seja uma loja de bairro, seja uma grande corporação. O que vai mudar e o que vai transformar o dia a dia dessas empresas é como ela vai estruturar isso. Então, eu posso ter uma planilha com uma relação de clientes que me visitam, que compra com certa periodicidade e começar a trabalhar essa base, convocando o cliente a retornar para minha loja, chamando o cliente para conhecer alguma novidade, isso tanto para quem está no pequeno quanto para quem é grande. Aí já é um primeiro passo de pós-venda.
As pessoas muitas vezes se sentem inseguras de iniciar uma estrutura como essa, achando que eu preciso de um grande orçamento, eu preciso de uma grande equipe, ou preciso de muitas pessoas atuando para ter aquele cliente próximo de mim, para ele comprar mais e para eu reter ele. O básico bem feito é a lição de casa que deve ser iniciada em qualquer empresa. E nos últimos 10 anos para cá, por que nos últimos 10 anos? Vem tendo um movimento no mercado muito interessante, que é o Customer Success. A gente iniciou, falando do mercado brasileiro num todo, tratando o pós-venda com o Key Account. Agora falando do corporativo. Vendi, time de relacionamento tem esse cliente na carteira, ele vai se relacionar, veio algum produto ele vende, veio algum problema ele resolve de forma reativa. Então o Key Account tem aquela postura de esperar o cliente vir até ele. O CS é um movimento totalmente o oposto. Eu converso com o meu cliente, eu atendo o meu cliente, mas eu antecipo a necessidade que ele possa ter. Para fazer esse trabalho, eu preciso do quê? Dados, entender o comportamento da minha base, ter ferramentas necessárias para me ajudar no dia a dia, e eu preciso ter um time que tenha conhecimento da minha marca, da minha operação e de tudo que eu tenho dentro de casa, né? O CS nasceu no mercado norte-americano, nos Estados Unidos nos anos 90. Veio para o Brasil mais de 20 anos depois, por volta de 2010, 2011, no sul do Brasil. Uma empresa de tecnologia viu que essa estratégia estava dando certo no mercado norte-americano, experimentou aqui e hoje tem até vice-presidente de CS dentro dessa empresa. Então, eles ganharam robustez e hoje é um precursor desse movimento interessante. Por que que nasceu o CS, essa estrutura diferenciada de pós-venda no mercado norte-americano? Foi numa empresa de CRM on-premise. E naquela época, você não tinha nuvem ainda, né? Era algo que estava começando. Então, você instalava o seu CRM no terminal, no computador, para ter aquele serviço. E o que essa empresa, o que um executivo dessa empresa notou? Olha, eu estou instalando aqui o CRM on-premise, mas eu não estou tendo adesão. O pessoal esquece como usa, o pessoal não usa, e logo desinstala e a gente acaba perdendo receita. Vamos vender como um serviço adicional de pós-venda para esse cliente ter facilidade com a nossa solução? Vamos entregar como um produto da nossa empresa? Deu super certo. Então, os clientes começaram a comprar o serviço de pós-venda e ter essa estrutura, essa instrução para utilizar aquela tecnologia. Isso foi evoluindo até chegar em 2000, 2003. Esse mesmo executivo levou essa forma para outra empresa, só que lá era uma dor diferente. Era o tal do balde furado, que é o que a gente vai entrar aqui, que vocês citaram de vendas. O CS, hoje, o pós-venda no geral, é um grande parceiro do comercial. Os dois também olham para a receita. E lá ele notou que o cliente entra e ele sai num curto espaço de tempo e eu não consigo recuperar a receita que eu adicionei, que eu coloquei para ter esse cliente dentro de casa. Então, assim, o balde está furando no meio do caminho, eu não estou recuperando esse dinheiro. A minha empresa está perdendo receita. E o CS veio com um olhar ainda mais agressivo, no bom sentido da palavra, e estratégico, para auxiliar essa empresa e essa marca a não perder o cliente e ela manter a receita e crescer a receita. No meio do caminho, surgiu o olhar e a ação de um profissional de pós-venda de não só antecipar a necessidade, mas de também vender serviços adicionais, que é o que a gente chama hoje de cross-selling ou upselling, que são termos técnicos, que é nada mais, nada menos do que você vender o seu serviço ou o seu produto de forma adicional. Mas assim, resumindo, trazendo, porque eu falei muito agora do B2B, mas trazendo para o contexto B2C, empresa que também vende para governo, comece estruturando uma área de pós-venda, de relacionamento ou de sucesso do cliente, olhando de como que está a sua maturidade. Entendendo como que está a sua maturidade, dê o primeiro passo sem medo e comece a ganhar mais dinheiro. Dodô, sempre vem na minha cabeça assim. É lindo o que você colocou. Mas às vezes eu acho... Tem a dor, hein? Traz a dor aí. Eu ia falar às vezes eu exatamente. acho Vamos lá, vamos falar. que o problema é mais profundo inicialmente. É um problema de cultura. Uhum. Então, tentar implantar um programa de CS sem fazer com que as pessoas do time, e às vezes até os próprios líderes, comprem o conceito e a verdade e a visão, transformar isso em cultura não é algo tão fácil. E nem tão rápido. E nem tão rápido. Porque eu vejo quando a Fran vem para a nossa agência, ela traz essa pitada, que já é o espírito dela, que a gente tem essa brincadeira entre nós,
que ela é mais farmer Opa. e eu sou mais hunter. É. E a gente se deu muito bem. Porque eu trazia e ela segurava. Dá um jogo interessante. E eu brigava trazia com ela ele, eu segurava. falava, isso Dá é um bad fit, isso é bad fit, só vai me encher o saco. Você sabe que agora Dá eu um saio. jogo legal. Depois de 18 anos eu saio da empresa e ela assume minha cadeira. Eu tô agora eu tô empreendendo em startup, mas Eu sou uma hunter farmer. eu brinco com ela agora. Aderiu essa pulseira no meio do caminho. É que na verdade hunter eu não sou, Mas mas você sabe que a minha meio que- tranquilidade é por ela ser farmer. Isso é ótimo. Então, ótimo. Esse já equilíbrio é era ótimo. uma característica dela. Ok, mas pra gente reproduzir esse espírito, colocar dessa forma, só pra vocês entenderem um pouquinho, Foi muito difícil. vamos colocar, essa cultura que a gente construiu de vender e reter, porque eu vendia e ela retia. Eu falei, Fran, nós somos o Batman e o Robin. Trazer isso pro nosso time ainda é um desafio, né, Fran? Eu acho que agora, até falando, né, contando um pouco da história para que dê para entender, eu tinha alguns clientes de software na agência e eu sempre gostei muito de ler sobre né, o case mesmo da Salesforce, onde eles implementaram todo aquele processo de CS, né? Então, eu achava fantástico aquilo. Mas aquilo na minha cabeça não conseguia fazer a analogia de como isso poderia funcionar metricamente na agência. Óbvio, a gente sempre mensurava a LTV, essas coisas naturais. NPS foi uma das primeiras coisas que nós começamos a fazer e tal. E foi ótimo, porque a gente descobria umas reclamações bem engraçadas, até umas coisas bem divertidas que acabou acontecendo, mas era algo muito simples, muito pontual. E uma dica que eu sempre falava para os clientes é: começa assim, começa simples, começa pontual, solta uma pesquisa, vai vendo aonde está o problema, né? Mas, em todo caso, comecei a implementar da seguinte maneira: eu tinha 2 empresas de software, uma voltada para a área de farmácias, outra voltada para a área de contabilidade, e eram 2 problemas totalmente diferentes. A área de farmácia, eles eram líderes de mercado, né? Acho que até hoje são, só que eles tinham muita reclamação, mas muita reclamação. E aí, com o processo de implementação de CS, foi reduzindo o SLA, né, do suporte, foi melhorando os processos, a gente foi enxergando aonde estava o problema. Então, nós fizemos todo um trabalho consultivo nessa área com essa empresa. Perfeito. Em contrapartida, com a área de contábil, era uma outra história. Eles tinham um produto muito legal, mas as pessoas não usavam. Exatamente o que você falou. Ninguém usava. A parcela de pessoas que usavam aquele software era muito pequena. Quando eu entrei para a equipe ali, né, como a representante da agência, para poder trabalhar com eles, eu falei, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um ecossistema de sucesso de cliente. E aí nós começamos a desenhar uma linha estratégica nisso. E ele tinha medo. Olha o medo do cliente. Ligar para o cliente lembrar que pagava o boleto dele e cancelar o contrato. A mentalidade. Vem daquilo que eu tô te falando, É uma mentalidade né? complexa, mas é. Quando você melhora a mentalidade e a cultura, aí parece que os programas vão fluir melhor, né? E daí, isso foi 2018, 2019, perto desse período aí, eu comecei a ver que eu poderia trazer isso para uma realidade mais próxima da agência. E a gente começa uma cultura centrada no cliente em 2019, efetiva mesmo. Que era algo que a gente fazíamos, mas era eu e o Alex do time. Era eu, o Alex e mais 3 pessoas, né? Quando a empresa começa a crescer, como é que você transfere, né? Esse mesmo comportamento, que não é um padrão, não é algo processual para outras pessoas. Então, começou ali. Parece ser algo banal, Mas não é. óbvio. É complexo. Mas às vezes eu sinto que tem que passar para o time e falar, cara, você sabe por que o nosso cliente está aqui? O que deixa esse cliente feliz? Me lembro o caso da Zappos, que foi uma empresa de venda de sapato, que começou a valer $1 bilhão, mas eles colocaram tão forte essa cultura que depois o Nubank tem essa cultura, né? Da experiência, do Pô, encantar. o cliente tem que ficar feliz, quer dizer, ao ponto do cliente não ligar reclamar no Nubank que não chegou o cartão para comprar o presente de Natal e o cliente recebeu um ursinho de pelúcia roxo. Ou um banquinho roxo. Né? Bom. Então, até hoje é muito forte essa cultura no Nubank. Como criar a cultura, Dodô? Vamos lá. Vamos dar alguns passos para a gente evoluindo para a prática. Tá? Ainda falando sobre conceituação.
O termo sucesso do cliente é uma estratégia. É uma estratégia que deu-se a esse nome. Hoje eu faço um mestrado, estou na fase de pesquisa, e o meu tema de pesquisa de mestrado é o mercado de sucesso do cliente, pequenas, médias e grandes empresas. Eu sofri um desafio muito grande de convencer o orientador, que é totalmente acadêmico. A gente estava até falando nos bastidores de que professor ali que se diferencia, porque eu também sou professor de pós-graduação, é o que leva para os alunos que são de mercado o olhar de mercado e o olhar da academia. Então você faz um mix legal e isso diferencia totalmente a entrega do conteúdo. Então eu já tive uma resistência de afirmar, poxa, é uma metodologia, poxa, CS é uma estratégia, e eu vou na seguinte linha, dado tudo que eu já pesquisei desse mercado, é uma estratégia. Até complementando com o que vocês disseram, por que é uma estratégia? Não é uma receita pronta. A metodologia, eu tenho o caminho que eu devo seguir. Uhum. Mas um pós-venda bem estruturado, ele varia a fórmula de acordo com o porte da minha empresa, segmento, volume de cliente, cultura que eu tenho, que é o que nós falamos aqui. Isso vai se transformando. Então, por que é estratégia? Eu tenho uma tática que deve ser feita. Eu devo ter uma base de clientes estruturada, devo enviar pesquisa, eu tenho que ter uma base de dados para ver o comportamento do consumidor e muito mais. Só que como eu vou executar isso? Depende do segmento que eu estou. Depende de quantos clientes eu tenho. Depende do quanto que eu tenho de orçamento, do quanto que eu tenho de esforço e de eficiência operacional. Então, por isso não é metodologia, é estratégia. Quando eu falei isso dentro da academia, nossa, faz sentido, vamos pesquisar esse tema. Então, meu tema de pesquisa é como PMEs e grandes empresas implementam um pós-venda e implementam um CS. Agora, indo para a prática, ela até citou sobre Pharma. Hoje, o primeiro passo para você estruturar uma área de relacionamento do cliente é o diagnóstico, minha recomendação. Eu sempre gosto de reforçar que minha recomendação não é a receita exata que deve ser seguida, mas são os passos que eu acredito passos. e que eu já implementei Não, em e vamos grandes ser empresas. sinceros, o empresário precisa. Precisa. Principalmente o PME. Sim. O Small e Middle Business. Precisa da prática, né? Ele precisa dar os primeiros passos. Precisa. Por quê? Para provar ROI, para provar retorno, Total. para conseguir mais dinheiro, para conseguir montar o time. Mas você acredita que até grandes empresas, a gente acha que grande empresa tem dinheiro sobrando e às vezes não tem. Não É. tem. Não Ah, tem. porque, fatura 150 milhões, Não. mas você pede 30 mil reais a mais no mês para fazer um programa de CS, você não consegue. É isso aí. Então, esses primeiros passos são bem-vindos. Vamos lá. Então, primeiro passo que eu recomendo é o diagnóstico. A gente precisa olhar para a nossa operação. É um raio-x da minha operação. Eu abro um documento em branco no computador ou na mão e descrevo como que eu estou estruturado, toda a empresa. Então, como que o financeiro fatura, como que o RH contrata, como que o atendimento atende, tudo é o como. Começa pelo como e dentro do como vão surgindo outras questões. Fiz o diagnóstico, compilo todo esse dado e faço uma análise com a liderança de cada time. Ou se eu sou pequeno, eu mesmo, como empreendedor, faço uma análise de como que eu estou rodando dentro da operação. Dentro dessa análise, eu já tenho gatilhos do que eu devo priorizar, junto com o objetivo que eu tenho. O meu objetivo é reter cliente e ganhar receita. Eu vejo que a minha eficiência operacional está aqui, está no diagnóstico, vou começar com esse plano de ação. Meu objetivo é possibilitar que o cliente fique mais satisfeito com o meu produto, vou implementar tal coisa. Então, o diagnóstico é o passo 1. Já traz o cliente também para essa conversa? O Nessa cliente primeira pode entrar, mas a gente tem que tomar um cuidado para não abrir tantas ineficiências da empresa, né? Principalmente se eu estou nessa fase de Um monte de estruturação. buraco e daí não consegue fechar nada, né? E se eu não posso também prometer nada para o cliente nesse momento. É o meu momento de ouvir. Então, eu posso também trazer o cliente nesse momento. Cliente, como que está sendo a entrega para você? Como que está sendo o resultado final da minha solução para você? Eu estou aqui para te ouvir. Eu não vou prometer nada, senão eu corro risco. E aí a sua reputação vai para ladeira abaixo. Então, esse momento do diagnóstico, o cliente pode ser trazido também. E aí, com o diagnóstico em mãos e com o plano de ação, começa a executar. E eu tenho mais propriedade, se eu estou numa corporação, de defender orçamento. Olha, eu vou precisar aumentar o meu time de atendimento. Eu vou precisar trazer uma tecnologia para melhorar como que eu estou atendendo os chamados. Eu vou precisar de uma ferramenta para olhar o comportamento do meu consumidor no varejo. Eu apoiei uma empresa de médio porte varejista que tem, na verdade, 5 redes de mercado no interior de São Paulo, a olhar melhor para o comportamento do cliente, para enviar promoções de acordo com o consumo daquele consumidor,
para que ele retornasse já no mercado direcionado. Então, não é você enviar promoção do que eu tenho na prateleira e do que está se tornando escasso, do que vai vencer. É enviar de acordo com o meu poder de consumo, aquilo que eu consumo daquele estabelecimento. E ficou bem mais direcionada a comunicação e a empresa teve um retorno desse trabalho. Então, esse é o passo. Analiso, defendo e vejo o que eu vou precisar de recurso e orçamento para eu ir para o plano de ação. Vamos falar agora aqui de pontos negativos ou aprendizados, porque nunca é negativo. Eu já cometi o deslize, como executivo de pós-venda numa empresa, de estar tão empolgado com o projeto, porque a gente estava estruturando do zero a área, não existia, era totalmente reativo, de antecipar, contratando pessoas e tecnologia e ir mais rápido no diagnóstico. E a gente entendeu que a forma como o time financeiro e o time de operações, logística, que fazia parte ali da rotina da empresa, estava atuando, impactava totalmente na entrega de uma boa experiência para o meu consumidor. E eu não envolvi eles nesse processo. E quando eu fui implementar a tecnologia, eu vi, puxa, não integra com o sistema do financeiro. No meio do caminho, eu vou ter que desmanchar o contrato. Eu vou ter que trazer um outro recurso mais caro para atender o que logística e financeiro usa no dia a dia. Cometi um deslize e abri isso para o presidente na época da empresa. Ele falou, é muito honroso da sua parte reconhecer isso, vamos dar um passo atrás e consertar e está tudo certo. Mas falando de cultura agora, emendando esse case, nem todos vão ter essa abertura e essa maturidade. Então, depende muito do perfil da liderança, dos meus pares, porque eu, como líder, como gestor de relacionamento, eu preciso ter um relacionamento bom com todos da empresa ou com todas as áreas da empresa. Senão, eu não vou ter um bom canal de entrada e meu trabalho não começa bem. Então, a cultura já começa pelo meu comportamento como profissional, antes de eu palpitar qualquer ação da empresa e exigir qualquer comportamento do time que está trabalhando comigo. Começa com a gente. Eu acredito muito nisso. Sim. E às vezes é um mistério, né? Porque você vai buscando o que está fazendo haver a perda do cliente, por exemplo. Aonde ele está perdendo. E depois de quanto tempo? A gente brincava muito que tinha algumas ferramentas que prometiam muito, né? E a gente brincava que existia o Vale da Morte, né? Eu lembro que quando começou a onda de implementação de automação de marketing, foi um boom e todo mundo queria contratar, todo mundo queria automatizar marketing. E aí chegou um determinado momento, a gente começou a perceber que havia uma ilusão, uma falsa ilusão, que o resultado viria rápido, e aí a pessoa se motivava nos primeiros 4 meses. Do 4º mês ao 7º mês, era o mês do cancelamento da ferramenta. Era o mês do cancelamento da ferramenta, porque a pessoa falava assim, a gente foi fazendo um estudo de padrões mesmo. A pessoa falava assim, não é tudo isso que estão prometendo. E é o que você acabou de falar. Às vezes, quando você cria uma solução, cria um produto, ou você quer implementar uma cultura de sucesso do cliente dentro da sua empresa, você tem que tomar cuidado com a promessa que você faz. Porque senão você gera uma expectativa muito alta, e aí a pessoa se frustra rapidamente. E aí você entra no que a gente chama de Vale da Morte, né? Eu brinco com o Vale da Morte, mas foi um vale, né? É um número de clientes que você perde naquele intervalo de tempo. Então, na agência, o diagnóstico, nós fizemos esse trabalho também. Vamos ver exatamente aonde, né? Nós temos um case muito legal, eu e o Alex, para te contar. Foi um case de um cliente que ele precisava subir uma plataforma de site rapidamente para um evento. Douglas, a gente sempre foi muito empenhado com os prazos do cliente. Então, nós falamos assim, vamos passar a madrugada. A equipe trabalhou a madrugada para satisfazer aquilo que o cliente queria. Chegou no outro dia de manhã, todo mundo comemorando. Passamos, resolvemos, né, Alex? Publicamos o site. O cliente ligou para o Alex. Alex, muito obrigado por você ter publicado esse site. Ficou lindo, maravilhoso. Mas o evento que eu estou participando é nos Estados Unidos e está inteiro em português. Ó, é um pequeno detalhe que passou. Aonde é o evento, meu amigo? Na nossa cabeça, deixamos como óbvio que era um evento nacional. Então, fizemos o impossível para fazer aquele cara ficar extremamente satisfeito. Então, olha como que é irônico, né? Se você, às vezes, tentar se adiantar, tentar prometer algo, o que aconteceu? Frustrou o cliente. Então, com esse tipo de erro, que nem você comentou, né? Sobre um erro, esse tipo de erro faz a gente aprender, né, Alex? E você falou uma coisa, depende
da empresa, do tipo de negócio, do tipo de Sim. produto. Sem dúvida. Queria trazer para vocês aqui o que eu acho que o maior PIB brasileiro está dentro das empresas de serviços, Com certeza. que geralmente são empresas também de receita recorrente. Você pega, ó, academias, é todo mês, plano de saúde, mas Assinatura de vinho. assinatura de vinho. Eu sou Assinatura consumidor. de vinho, você lembrou É. bem. Assinatura de streaming. Exato. Na época, quando surge a Netflix lá, sei lá, 2011, que veio para o Brasil, quer dizer, ainda não se falava muito de ter empresas de assinatura. Hoje a gente tem um carro por assinatura, né? Até corte de cabelo por assinatura. Eu estava É. na região de Barueri, eu vi assine aqui, ganhe vantagens. O consumidor, as empresas, principalmente Premier, tá procurando qualquer fórmula Para manter a recorrência. Pra para manter a recorrência. recorrência. E Quando tá a tudo gente- certo. Quando a gente fala de ter alguém pagando todo mês, você tem que deixar esse cliente muito feliz. Sim. Porque se você vende colchão, tudo bem. Você tem que deixar ele feliz também. A régua sobe. Mas o cara vai comprar colchão a cada 10 anos, Fran. Deveria ser a cada 5, né? Mas a média é a cada 10. Por isso que o colchão tá o preço que tá, né? Pelo amor de Deus. Você Vai tem que tirar comprar um lucro. colchão pra Mas você ver o vai preço no que tá. luxo vezes Você tem que aí. tirar o Né? Mas quando a gente fala desse universo da assinatura, você tem que deixar o cliente com o sentimento que ele está tendo muito valor daquilo. Sim. Né? Então, a Netflix fica de olho no Watch Time. O Watch Time, para eles, Sim. é a métrica, é a North Star dele. Eles têm que ficar de olho naquilo. Então, na visão de vocês, que vocês são muito bons em CS, já não é muito a minha praia, quero deixar todo mundo muito feliz. Você traz o olhar comercial como desafio pra gente. Eu tô com essa startup que tô com poucos clientes, então o meu contato é muito próximo, resolvo o problema muito rápido. Eu tenho que vencer essa arrebentação, mas o cara começa a ter 50 clientes, 100 clientes, ele já não consegue ter aquele atendimento próximo. E algo que você me falou que me chamou muita atenção. Alex, bota um key account que é muito mais passivo Uhum, do que ativo. uhum. E a gente acha que está fazendo Customer Success. Bota um CS que, na verdade, não é um CS. É só um toma lá da cá. Antigamente, nas agências de publicidade, nós chamávamos essa pessoa de tráfego. Uhum. Tráfego. Quer dizer, pegava a informação, levava para o time, que pega do time, só ficava fazendo a ponte. E, na verdade, no final do dia, o cliente cancela o contrato. E a gente toma um churn rate. Na visão de vocês, o que eu preciso contratar primeiro? Contrato um CS dedicado e treino, onde ele não tem que fazer papel de tráfego, não tem que fazer papel de key account. Se eu sou uma empresa com 25 funcionários, então eu sou uma pequena empresa, ainda não tenho um departamento de CS bem estruturado. Vocês contratariam primeiro um head de CS, um maestro para organizar, ou um consultor e uma pessoa de CS dedicado, e eu sou uma empresa de receita recorrente de assinatura? Por onde vocês começariam e o que vocês olhariam primeiro? Perfeito. Nós temos alguns ganchos aqui, e começando desse buraco que ela trouxe, né, desse comportamento que aconteceu, a gente pode entrar aqui agora, que é sobre um termo que está super em alta, que é a jornada do cliente ou jornada de experiência do cliente. E me empolga bastante ouvir sobre esse mercado de agência, porque minha formação raiz é relações públicas. Então, conheço de perto a dor que nós, comunicadores, e que agências têm principalmente desafio para lidar com o dia a dia do cliente e agências de publicidade também. Mas falando disso, o primeiro passo, seja numa agência ou qualquer outra empresa, eu, CEO, fundador, líder da operação dessa empresa, eu identifiquei que eu preciso incrementar ou ter uma área de pós-venda e construir um sucesso do cliente eficiente para gerar mais receita, satisfação e tudo mais que a gente já falou aqui. Por onde eu começo? Eu preciso entender dentro de mim. Eu tenho o conhecimento necessário sobre como que eu vou implementar essa estratégia? Médio, supondo aqui. Eu tenho o recurso necessário de trazer uma pessoa de mercado especialista para me apoiar diretamente como líder, Que às vezes sendo que...
Não é tão fácil achar essa pessoa. Não. E ela é cara. E ela é Um cara. especialista é caro. Essa é a verdade. Não, Né? é um cara pleno. Exato. Um cara que já tem bagagem, né? Sim, Já tem estrada, né? isso aí. Eu tenho recurso para trazer uma pessoa direto para olhar isso dentro da minha empresa e ir reportando a mim? Ok, posso rever. Ou é mais prático eu trazer um olhar de fora de um consultor, porque o consultor tem essa estratégia, essa vantagem. Ele traz todo o olhar do mercado e começa numa orientação para mim, para eu tomar uma decisão. Se a gente responder não em alguma pergunta, começa com um trabalho de mentoria de um profissional de mercado que tenha tato de implementar estrutura de pós-venda para buscar orientação. Então, como que o mercado está implementando? Profissional, o que o mercado está falando desse tema? Quanto que o mercado tem investido? Eu estou pensando em trazer estrutura para a minha empresa. Então, vou começar aqui com uma consultoria para a gente construir isso juntos e depois eu trago um profissional para ele continuar plantando o terreno. Não, se eu realmente tenho recurso para trazer um profissional sênior de mercado ou pleno, se eu já tenho um conhecimento médio, eu prefiro trazer esse profissional, ouvir ele, dedicar o meu tempo para iniciar essa estrutura. Então, tudo depende da maturidade da liderança da empresa para ela buscar uma ajuda necessária. Né? Evidentemente, os profissionais, se for um consultor, vai dizer que consultoria é o melhor caminho. Se for um profissional líder de pós-venda, ele fala, não, contrata uma liderança. Eu já sou pé no chão, eu já falo a real. Líder, qual que é o conhecimento? Qual que é o seu autoconhecimento desta área que você quer construir? Médio intermediário, olha o mercado primeiro, traz uma pessoa de mercado, busca orientação para depois começar o terreno dentro de casa. É porque também não é tão fácil achar a pessoa. Essa pessoa vem de fora para lidar com o seu time. Ter a sua cultura. Ter a sua cultura. O time comprar essa pessoa. É difícil. Né? Então tem que ser uma pessoa com uma inteligência emocional muito bem aguçada. Para ele chegar a não querer desmontar tudo no primeiro dia. Eu tenho experiência nos dois lados. Ele vai ter que conquistar um pouco alianças dentro do próprio time que ele vai trabalhar. Porque falar de CS, Fran, mexe um pouco com a estrutura da empresa. Falou, gente, o cliente está descontente. A gente já remendou isso daqui 10 vezes. Vamos resolver? Concorda que vamos resolver vai muito mais esforço, né? Total. Não, é um baita esforço. É que dentro do exemplo que você deu, você falou de estabelecer um processo de CS, por onde começar, em uma empresa que estaria vendendo uma assinatura recorrente. Ou uma academia, vamos supor. Então, eu enxergo assim. Se eu quero fazer uma venda de um serviço como esse, por exemplo, recorrente, eu preciso primeiro entender se o local... Eu preciso começar a fazer algumas perguntas. Bem, eu estou num lugar onde eu tenho visibilidade, né? Pensando numa academia. As pessoas passam por aqui, elas vêm à minha academia, porque quando eu penso em recorrência, eu tenho que pensar em um lugar onde o trânsito é fácil, onde eu tenho um estacionamento. Tá vendo que às vezes o sucesso do cliente não está só em métricas. Ele não está só em no próprio produto, comprar, né? Vou contratar alguém, como ele falou. Às vezes o cara é pequeno e ele tem que começar a se fazer algumas perguntas antes. Então, existem vários vídeos na internet que podem te ajudar por onde você começar a fazer esse diagnóstico. Então, primeira questão é, o local onde está a minha academia é um bom lugar? Tem lugar para estacionar? Tem trânsito de pessoas? A experiência dessas pessoas aqui dentro é legal? Eu tenho um aplicativo próprio, eu posso usar um aplicativo de mercado, porque hoje em dia você não tem dinheiro para investir, você pode usar um aplicativo de mercado. Quantas vezes essas pessoas acessam? Os treinos, normalmente as academias, elas estão se baseando até pela recorrência. Olha, você está vindo 3 vezes na semana, bacana, é uma pessoa-alvo, é uma pessoa que tem que trabalhar. Dentro do próprio aplicativo, de repente perguntar, olha, o treino para você está adequado? Você tem sentido resultados? A pessoa às vezes está lá vendo o treino, ela aperta, ela já responde na hora. Ou assessoria dos professores, você acredita que é bacana? Você está satisfeito? Tô. Satisfeito com o quê? Com a correção da postura ou com a orientação? O que é que você está satisfeito? Então, exemplo, eu acho que são algumas perguntas que essa pessoa pode ir fazendo para ir determinando se é o caminho dela ir para uma questão de assinatura. Porque hoje uma academia, por exemplo, para concorrer com Total Pass, com Gympass, com esse povo aí, é difícil.
Então, para ela lançar um produto como esse, ela tem que ter alguma coisa muito diferenciada. Uma experiência muito diferenciada do que um plano como esse não atenda, entendeu? Então, eu acho que primeiro é analisar o produto. Eu acho que isso é uma fortaleza. O produto ou o serviço, seja ele qual for. Estabelece aonde são suas forças, pega a sua base de cliente, faz uma análise, o que encanta eles, quais são os pontos positivos. E já aproveita e já vê aonde você está sendo negligente, aonde você está falhando, aonde poderia melhorar. E tem aquele cenário, eu acho que esse é o primeiro ponto, para você estabelecer começar uma cultura. Aí depois é o que ele falou. Tenho dinheiro para contratar alguém? Não. Tenho dinheiro para contratar um consultor? Não. Tenho dinheiro para ir numa mentoria? Tenho. É o começo. É o começo. É isso aí. E aí você pode começar a ir pelos pequenos caminhos. É que às vezes eu acho que tudo começa pelo líder, como você colocou. Porque como que a gente consegue impactar os nossos clientes de forma mais positiva? Aquele livro, O Jeito Disney, né, de encantar os clientes, né? Mas é interessante que a Disney, ela criou coisas que, se não fosse algo muito na cultura da empresa, jamais alguém iria pensar que eu estou numa fila. É lógico que eu não quero ficar na fila, né? Eu quero entrar no brinquedo. Mas a fila existe. Eles até vendem o PES para ter mais receita. O problema virou uma receita. Mas eles criaram um time para vir entreter as pessoas da fila. E teve um episódio onde o show que eles deram pro pessoal da fila estava melhor do que o do brinquedo. Então... já é uma forma de reter. Né? É. Então, parece que ter um mentor, ter um consultor, para pelo menos me fazer olhar Para cara, fora. não dá mais para você ficar perdendo 20% dos seus clientes todo ano. Você tem 50 clientes, você está perdendo 10. E você está colocando 5, daqui 10 anos você quebrou. Não faz, né, Fran? Com certeza. Não precisa 10 É a anos, história do balde furado, mas tem mais furo do que balde, né? né? Furado com facão, né? Não são vários, nem poucos furos. Mas ainda para mim, eu sei que é algo que precisa ser feito, mas eu olhando para a minha visão de empresário, são tantas prioridades que existem no coração do pequeno empresário, ele tem tantas frentes para colocar soldados na batalha, que trazer um mentor de fora para fazê-lo enxergar já é um baita passo. E às vezes é um detalhe, Alex, porque, por exemplo, vamos falar de um pequeno empresário. Vamos parar para pensar numa loja de cosmético, ok? Uma pequena loja de cosmético de bairro central, de uma cidade pequena, não me interessa. Se ela tiver um sistema, pelo menos, que coloque lá, que traga um relatório em que quem é a pessoa que compra o produto X para o cabelo? Ah, são 30 pessoas. Às vezes ela pensa assim, de quanto em quanto tempo essas pessoas compram esse produto X para o cabelo? Às vezes é só fazer uma análise. Ah, a cada 2 meses essa pessoa compra essas 30 pessoas compram esse mesmo produto. Ela pode fazer, de repente, um grupo, uma lista de transmissão, ou um envio de mensagem 1 a 1, porque são 30, tá tudo bem? E falar, olha, seu produto favorito está acabando e está em oferta. Você não quer aproveitar? Às vezes é uma mudança de comportamento olhando para a sua própria base. Você deixa de deixar aquele cliente que poderia passar em uma loja de um concorrente, né? E passar e comprar aquele produto que ele vem comprando com recorrência. Você pode perder ele para um concorrente. E não, você vai lá, retém ele numa atitude simples, às vezes. Então, às vezes, eu acho que as pessoas querem complicar demais uma coisa que muitas vezes poderia começar de forma simples. Falando de coisas simples, vocês são a favor de NPS? Sim, não e por quê? Direto. Olha, depende do meu objetivo com a pesquisa. Quem está nos ouvindo não sabe o que é NPS. Explica para nós, professor, lá, doutor. Ainda tem essa. Porque às vezes a gente fica nos nossos tecniquez e acha que a nossa audiência não estamos fazendo
experiência do cliente que está nos assistindo, né? Olha, NPS é... NPS é. Net Promoter Score. Eu mensuro a lealdade do meu consumidor, não é satisfação, já começa por aí. Porque a pergunta é simples, o quanto você recomenda de 0 a 10? O NPS é metodologia, Uhum. ponto, porque ela está escrita, ela é uma marca que eu já tenho um caminho de como implementar, então é uma metodologia, sente a diferença? É diferente do termo CS. Então, assim, eu acredito que depende muito do meu objetivo. Eu quero entender se meu cliente está satisfeito. Então, Mas não o é o NPS NPS. é uma ferramenta que o CS poderia usar. Pode usar, mas ele também tem um CSAT, que é o Customer Satisfaction. Geralmente eles usam depois de um atendimento. Então, liguei num saque, avalia aqui de 1 a 5 quanto você gostou daquele atendimento. 5. Então, já é transacional. É naquele momento. O NPS é relacional. Então, eu sou consumidor de uma grande rede varejista e a cada 3 meses eu recebo uma pesquisa para entender se eu estou satisfeito com aquela marca e se eu estou sendo leal àquela marca. É relacional. O NPS vai muito nessa linha. Se eu quero entender o meu sentimento depois de um atendimento no saque de uma operadora de saúde, é o CSAT. Porque é o meu sentimento daquele momento que muitas vezes não traduz o meu sentimento da marca em si. Então, a metodologia das duas pesquisas vão depender do que eu quero medir. Então, sim, eu sou a favor do NPS, mas eu não sou a favor de você mensurar o NPS se você quer entender se o seu cliente está feliz naquele momento ou não com o atendimento, porque o NPS é lealdade. Ele não é um sentimento momentâneo. Ele é de longo prazo. Para você. Eu acho que é um trabalho muito difícil você conseguir fazer o cliente responder um NPS. Mas Isso com o porque, NPS já tem um pouco também esse assim, problema. o NPS eu acho que ele pode ser traduzido de uma outra maneira. Na agência a gente vem trazendo um NPS de uma forma um pouquinho diferente. Esse cara me indica? Pra mim ele já é um promotor. Uhum. Então eu já determino ele como um promotor. Ele parou de me indicar? Talvez ele parou de se encontrar com alguém que possa me indicar ou realmente ele tá ficando insatisfeito? Aí é um momento de repente, aplicar alguma coisa para tentar entender qual é o momento. Então, na agência, a gente tem usado o Health Score, que a gente vem determinado. A gente determina um grau de saúde desse cliente dentro da base. Então, são mais de um fator. Então, por exemplo, como ele falou, de como que eu mensuro se ele está feliz com o atendimento? Muitas vezes não é só com uma pesquisa, é se o problema foi resolvido dentro do prazo que foi estabelecido. O problema foi resolvido? Foi sanado? Foi sanado com antecipação ou foi sanado, que nem você falou, para apagar o fogo? Né? Outra coisa que a gente mensura, ele está me indicando? Ele vem me trazendo indicações? É um sinal positivo, ele é um promotor. Eu não preciso perguntar para ele se ele é um promotor, se ele está me indicando. Né? Aí nós estamos numa outra análise. Ele vem aprovando com regularidade as coisas que eu mando para ele? Ele vem trazendo feedbacks positivos? Legal. Uma outra coisa que a gente mensura é, ele retorna as minhas mensagens? Um sinal péssimo de relacionamento com o cliente é quando você manda uma mensagem para ele e não te responde. É terrível. Se ele não te responde, alguma coisa tem, né? Um outro indicador na agência é, ele vem pagando o boleto da mídia, ele vem colocando crédito nas mídias para poder fazer divulgação? Se ele deixou de pagar, não tem alguma coisa errada? Alguma coisa está Vem querendo acontecendo? aumentar a mídia. Né? E aí, além esse é o Health Score, que seria a forma que a gente determina a maneira com que ele se relaciona com a agência. Depois a gente tem ainda os indicadores. Ele tem atingido os indicadores, porque são dois cenários diferentes. Ele está satisfeito com os indicadores? Ele vem atingindo os indicadores? Nós estamos trazendo para ele novas propostas de novas ações, sim ou não? E isso a gente vai chegando a um relatório comum. E por fim, não só isso, nós ainda temos o seguinte: esse cliente tem chance de consumir novos serviços, upsell, cross-selling? Tem chance? Ele está enquadrado dentro desse perfil? É uma outra pergunta que a gente tem que responder. Então, porque o cliente, Alex, eu falo que é igual um relacionamento. Assim como um casal, assim como uma amizade, ela tem que ter inovação. Ele tem que sentir que você está querendo fazer algo diferente para ele, que ele é importante, como qualquer relacionamento.
né? Como um relacionamento de matrimônio, como um relacionamento de amizade, como um relacionamento familiar, é a mesma coisa. Então, se ele não consegue enxergar este valor, ou seja, se ele não vê que ele pode expandir, que ele pode crescer, ele fica insatisfeito. Então, a pergunta é importante sim fazer o NPS, só tem que saber fazer. É importante sim fazer a pesquisa de satisfação, só tem que saber fazer. Mas uma coisa que você trouxe faz muito sentido para mim, porque às vezes perder um cliente pode não ser tão ruim se aquele cliente não tinha fit com a sua empresa, né? Daí não adianta você ir atrás o porquê perdeu. Perdeu porque de fato não era o cliente certo para a empresa certa, né? Parece que tem um pouco isso, né? Exatamente. Se o cara contrata a nossa agência esperando um birô de criação, que a gente vai fazer 50 posts no mês, não é a nossa praia. Ou pelo menos não era. Não sei se você está virando essa praia agora. A gente é uma agência de performance. Vamos fazer barulho, vamos lá, quero barulho, é assim. Então acaba alguns clientes saindo, mas vocês tocaram em assuntos que a questão do NPS, a questão de fazer a pesquisa do Health Score. Ok. Para dar uma animada para quem está nos ouvindo, algo que foi uma virada de chave para mim há uns 8 anos, eu acho. Foi quando, uns 7 anos, foi quando alguém me falou sobre o que era LTV. Lifetime Value. Falei, cara, Alex, você sabe calcular o LTV da sua empresa? Eu cocei a orelha. LTV. Nós temos um LTV mais ou menos de 3 anos. O que é isso? LTV. Conta pra mim. Aí, eu acho que é uma ficha. Vem aumentando, na verdade, o nosso LTV, graças a Deus. Quando o empresário descobre o LTV médio da empresa dele, fala, não, Alex, o cara entra na minha empresa, ele me paga R$1.000 por mês, só para fazer as contas ficarem mais fáceis. E, em média, eu consigo segurar esse cara 36 meses, 3 anos. Porra, cara, você tem um LTV de R$36.000. Então, quanto você pode gastar para adquirir esse cliente? Fora o que você pode vender a mais para ele. Então, você está entendendo que perder esse cara é o pior cenário que você pode ter? E se você tivesse gasto 30 mil para segurá-lo, ainda ficava 6 na mesa ainda. Então isso me dá uma virada, porque às vezes o empresário, ele tem que ver que tem dinheiro na mesa. Posso colocar assim? E o papel do CS é mostrar onde direcionar e como segurar esse Tem dinheiro na mesa, presta atenção. Porque às vezes você quer... Você está gastando com mídia, você está gastando com marketing, você está gastando 200 mil para ir numa feira, você tem 25 representantes, você tá com uma máquina toda. E às vezes perdeu um cliente, fala, perdi um cliente. E aí Mas, você fica cara, tacando faca no balde? Porra, cara, mas esse LTV, se você perder 10 clientes, são R$360 mil menos no teu caixa nos próximos 3 anos. Aí já deu uma vontadezinha de contratar um consultor, hein, Dodô? A mão até coça aqui, ó. Deixa eu pegar o telefone do Dodô. Isso que você tá fazendo uma conta simples, Sim, né? Deixa eu ligar pro professor Dodô. Porque, de repente, fazer um projeto que ele vai gastar 30 mil, é 10% do que ele estaria perdendo. Ó, tô dando poder de convencimento para vocês aí, pro empresário, né? Porque, às vezes, quando ele olha isso, ele dá uma... Opa, eu tenho que prestar mais atenção nisso. Faz sentido? Total. Eu vou trazer aqui 3 pontos. Vou começar falando de resultado, depois a gente fala de um case que eu vi de perto, que foi televisionado, e depois eu falo um pouquinho de jornada para acrescentar aí nessa visão de vocês. Falando um pouco desses números, eu sempre recomendo olhar o prêmio do preço, porque vocês citaram de uma instituição financeira que premia, presenteia e encanta o seu consumidor entregando artigos na casa dele. Só que tem um custo. No olhar do empresário, ok, é um investimento de marca, mas ali o meu caixa reduz. Né? É o investimento barra custo da minha empresa. Então, o prêmio do preço permite olhar também no LTV o quanto que eu estou, vou chamar de investimento, tá? O quanto que eu estou investindo para gerar esse sentimento ou esse uau no meu cliente. Então, se ele não está me retornando ou se ele está vindo embora,
Poxa, meu prêmio de preço foi R$ 5.000, ele me deixou 3, eu tive um déficit de 2. Então, assim, qual que é o meu objetivo nesse momento de encantamento com essa marca, com esse consumidor? O que eu quero gerar nele? Só uma postagem? Só um sentimento positivo? Não, eu quero converter em novas vendas. É estratégico da marca quando ela manda um presente que direciona para um poder de consumo para aquele consumidor, tanto empresa quanto pessoa física. Então, sempre recomendo esse olhar. Falando agora do case, eu dei uma entrevista para o Pequenas Empresas Grandes Negócios, foram 5 minutos de matéria, eu fiquei muito contente com o resultado. Eles mostraram um case de olha só que legal, de uma empresa de costura que é micro, não é nem pequena, é micro empresa de costura, de uma empreendedora que veio lá do Nordeste do Brasil para Osasco, porque ela já tinha esse conhecimento de costura e resolveu empreender. E ela chamou a filha para ajudá-la e hoje a filha entende do assunto. É uma moça já adulta. E ela, trocando ideia, falou, olha, eu quero que meus clientes retornem para cá. Porque não é sempre que tem uma barra para fazer, não é sempre que eu tenho um blazer para ajustar, é uma vez ou outra. As pessoas já compram roupa na medida ou já compram roupa ali que a própria alfaiataria da loja oferece de serviço. Então, o que a gente pode fazer? E foram 3 estratégias e táticas de sucesso do cliente que ela aplicou. Quais foram? Primeiro, gerar conscientização e chamar aquele público para mim. Então, olha, eu ofereço esse serviço. Dia das Mães está chegando. Vamos trazer a sua mãe para consertar o vestido para usar no almoço de família? Essa foi a primeira ação. Segundo, comunicação de massa. Então, todo cliente que ia no estabelecimento, ela pedia autorização, consentimento, porque hoje a LGPD abrange todas as empresas, não é só as grandes, para enviar a comunicação com essa lembrança, enfim, com esse acolhimento para o cliente. E o terceiro, serviço adicional no balcão. Então, quando eu chegava com uma barra para fazer no balcão, ela já entendia daquele cliente se tinha outros serviços que dava para ela fazer, com perguntas que foram fichadas, que foram ali identificadas durante essa mentoria, podemos dizer. Ela teve uma taxa de retenção, aumenta em 35% em 4 meses, de pessoas que retornavam. E foi muito legal esse case, porque ela conseguiu aumentar o faturamento e hoje vai abrir uma segunda loja no Nordeste do Brasil. São ações simples, como a gente tem discutido, que tem a diferença não só na minha operação, na minha receita, na mente do consumidor, mas para a minha marca se diferenciar. E que o PME também pode implementar. Agora, juntando tudo isso com a jornada do cliente, o que ela pode também fazer que todos nós podemos fazer enquanto marca? Eu sempre defendo, eu vou ser um pouco polêmico aqui, tá? Sem ofender ninguém, vou trazer a realidade. Que a jornada do cliente não começa no onboarding de uma tecnologia, ou quando eu compro essa caneca e começo a usar, que tem um manual de instrução de como usar. Não, a jornada começa quando eu nem sei a necessidade que eu tenho para comprar alguma coisa. A publicidade está aí para isso. Já começa nesse momento. Muitas vezes uma marca está sendo lançada com um super produto novo que não pode existir no mercado, que hoje é um desafio muito grande. Mas que eu preciso gerar um interesse para o consumidor consumir. Ali já nasce a jornada. Como que eu estou expondo? Como que eu estou comunicando? Como que está a minha linguagem? Está de acordo com a persona? Para ir eu pisar na loja, comprar, ler o manual para usar, utilizar e me fidelizar. Então, hoje, marcas que se diferenciam não é que implementa a jornada do cliente ensinando o cliente a usar o produto. Aqui gera necessidade e poder de consumo no consumidor. Marcas que trabalham assim têm receita e se diferenciam no mercado. E por mais que seja algo simples, poucos fazem. Com certeza. Nós temos poucos clientes no varejo, né? Porque a nossa praia é mais indústria, né, Fran? Da agência, mais B2B. Nós né? temos o varejo, na verdade, eu acho que ele precisa ter algo muito pontual ali naquele momento. Você acabou de falar isso. É o fato de eu estar ali vendo alguma coisa acontecer, eu tô vendo que eu tô fazendo uma barra. Então, eu captar uma imagem do carinho, eu acho que isso pega. Eu falo isso para as pessoas não acreditam. Mas eu sou um cabeleireiro. Uhum. Se eu tô filmando algo que eu estou fazendo e eu consigo mostrar a felicidade que eu tenho por estar fazendo algo que eu amo fazer, isso transmite, isso é conexão, isso gera conexão, sabe? Às vezes as pessoas ficam pensando que elas precisam investir milhões em marketing
ou milhões em várias estratégias robustas, e na verdade o simples e o básico já é bem feito. Então, quando a gente fala que o varejo não é muito nossa praia, é por conta disso. Às vezes o varejo ele precisa de algo acontecendo no momento. Então, para ele contratar uma agência, ele precisa ter uma rede maior, ele precisa ter uma opção, tipo, várias opções de lojas, né? Que nem nós temos o varejo, nós temos empresas que têm 3, 4, 5 filiais, aí sim. Por quê? Você faz o dever de casa ali, né? Captando, interagindo e vendo a necessidade do cliente. E vem uma agência para quê? Para performar em dados, para performar em tecnologia, para usar os recursos que às vezes fica caro você contratar uma equipe, né? Dentro da sua empresa. Agora, o pequeno varejista, né, tipo, o pequeno que tem uma loja apenas, ou, que nem eu falei, um salão de cabeleireiro, acaba ficando custoso demais para ele ter uma agência e o retorno acaba ficando pequeno, porque é um raio muito pequeno para ele atuar. E às vezes tem algumas coisinhas que seriam simples de fazer. Então, quando nós falamos, é isso. Então, hoje, nosso maior know-how é em cima de vendas complexas, a gente fala, que é o B2B. São vendas que têm um período aí de 3 a 1 ano para se concretizar, e isso a gente acaba pegando muita indústria, porque há muita burocracia por parte das multinacionais, a contratação de agências, então a gente atende todos os requisitos que são necessários. Nós entramos também fortemente na área do turismo. Legal. A gente tem... Experiência é tudo no turismo. A gente tem uma fortaleza, na verdade, dentro do turismo. A gente atende grandes empresas. Hoje a gente está atendendo empresas como Itaipu, o Parque Nacional das Cataratas. A gente vem atendendo clientes grandes né, de expressão assim dentro do mercado turístico do Brasil. A gente tem um outro nicho que acaba ficando em hotelaria, que foi algo que a gente herdou aí do Alex, né? Foi algo que ele veio com essa, né, com essa implementação, entendendo mais dos softwares, entendendo mais das dores desse mercado e pensando no seguinte, as grandes redes hoteleiras, elas conseguem contratar grandes agências. Agora, o pequeno hotel, que às vezes tem 2, 3 hotéis apenas, ele não consegue ter o cacife para pegar dependendo do tamanho de uma agência. Então, ele precisa de uma agência que tenha habilidade com dados, que seja uma agência de performance, que seja uma agência parceira e que ajude a performar. Então, nós estamos lá para isso. Então, hoje, nosso posicionamento de mercado ficou mais perto desse... Dudu, quase que eu tô contratando ela, né, Dudu? Você vê que ela fala bem, né? Visão prática. Ô, Fran. Bem compreensível. Mas é que eu acho que assim, é ruim quando... Eu acho que é ruim no episódio. Mas você vê que não pode tirar um sarrinho dela, né? Não pode, Dudu. Tem que, Dudu. Profissional. Mas que agora que você tá de CEO da agência, meu Olha Deus, aí. né, Suzana? Você viu? Mas é que às vezes tá é falando ruim. uma régua sobe. É não, ruim falar assim, a gente não atende o varejo. Não é que não atende. Atender, atende, Atender eu cara. atendo, mas eu acho que às vezes a gente vai se frustrá-lo, vamos dizer assim. Mas, vocês são duas pessoas de CS, a Fran, mesmo sendo estrategista, o dia a dia dela é planejamento estratégico, né? O dia a dia seu é mais puramente CS. Sim. Eu tenho certeza absoluta que retenção é o jogo que nós temos que jogar. Com certeza. E olha que eu sou um cara que pensava que vender resolve tudo. Imagina. Ou balde furado. Não, é que parece que há alguns anos, você montaria uma pizzaria razoável, meio ruinzinha, mas você conseguiria sobreviver 10 anos. Sabe lá Deus, você sobrevivia 10 anos. Agora você não consegue sobreviver 6 meses. O iFood te destrói em 4 semanas. E como é que você recupera? Não dá para recuperar mais. Então, o jogo de deixar o cliente feliz. E tem mais um detalhe, hein? Pensa comigo. Quando um cliente está satisfeito, ele não faz nada. Ele não te indica. Ele também não reclama. Né? Quando o cliente está muito satisfeito, vira seu parceiro, ele te indica. Mas ele vai te indicar assim. E aí, Dodô? Esporadicamente. Eu tenho uma agência lá. Eu vou passar o contato da pessoa para você. Agora, se ele está insatisfeito, eu gosto de falar a palavra emputecido.
Você tem noção o que, que ele vai fazer com Ele- você? Ele vai acabar com a sua destrói. vida. Faz até um Ele destrói. Reels. Ele nunca fez e faz. Pra destruir, tem Reels, tem Stories, tem tudo. Ele vai E na acabar pauta. com a E- sua vida. E numa época de haters como nós vivemos, Nossa. é um prato Mas esse cheio. tipo de hater não é prato bom, não. cheio, prato cheio. Destrói a marca e Viu? o dinheiro também. Quero perde aprender um dinheiro. pouco mais com vocês. Às vezes me confunde o conceito de user experience, Uhum. foco usuário no centro. O pessoal, é a mesma coisa, ó. CS, Customer Success, User Experience e experiência focada no cliente. É tudo a mesma coisa ou tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Ela até balançou a cabeça porque Né? a nossa mente já está trabalhando da resposta. Só quero trazer antes aqui para a gente entrar nisso um case muito legal, uma passagem que vocês citaram de hotel. Eu viajei para Uberlândia no último mês, eu rodo o Brasil atendendo clientes, participando de convenções, enfim, e foi a primeira vez que eu fui para lá, só tinha ido para uma outra cidade do lado. E foi a primeira vez que eu me hospedei num hotel. Então eles fizeram o cadastro e identificaram isso. Eu nunca tinha visto. Eu sempre estou viajando pelo Brasil. E tinha uma roleta no balcão com prêmios, igual daquele programa infantil de Sim. televisão. E a atendente falou o seguinte: olha, senhor, como é a sua primeira vez aqui, eu vou te convidar para você girar a roleta para ganhar um brinde do nosso hotel. Eu falei, tá bom. Aí eu ganhei um refrigerante e um lanche lá. Eu fiquei super feliz. Falei, nossa, eu lembro da marca. Você vê? Uma ação simples que Uma me faz ação lembrar da simples. marca e Ó, indicar. E eu nunca tinha visto isso. Pessoal do Outback, que tava meio ruim das pernas. Eu achava ótimo. Eles vinham oferecer um chopp gelado pro pessoal, um refrigerante, se você ficasse lá Aquela fora muito tempo. cebola. Isso Mas acabou. eles Isso fizeram, acabou. mas Isso eles acabou. fizeram uma ação agora para retomar, né? É, porque eles ficaram meio ruim das pernas. não- Você em determinados dias você ganhava uma porção, em determinados dias você ganha uma caneca, eles estão Voltaram a eles contratar estão alguém de CS. Sim, voltaram, com certeza. Voltaram a ter um mentor de CS lá. Mas volta pra minha dúvida. Vamos lá, vamos lá. Mas isso é uma passagem interessante. Quando a gente fala da diferença, tem diferença. O CX, que é o Customer Experience, a experiência do cliente, olha para a jornada num todo que nós falamos aqui. Desde quando o cliente não entende que tem a necessidade, ou ele sabe que tem a necessidade, para eu chamar ele para consumir meu produto. Então, ali já nasce a experiência até a fase de retenção ou quando o cliente vai embora. Se o cliente vai embora, eu preciso também deixar uma boa impressão. Não só perguntando como ele se sentiu, mas também fisgando ele esporadicamente para retornar se tiver fit com o meu produto. Então, o CX é isso. Eu olho para um todo. Por isso que o CX fala muito do Employee Experience, que é a experiência do funcionário, porque o funcionário está na jornada toda. O CX fala muito de pesquisa de satisfação, porque está na jornada toda e muito mais. O CS é o pós-venda. Tá? O CS é uma evolução do que é Account Manager. O que é account, como a gente falou aqui, é o profissional reativo que espera, o CS vai atrás. Preciso de dados, de informação para desenvolver plano de ação para fazer esse trabalho. O UX, que é o Pode User... ser treinado para fazer cross-selling, upselling. Total, novas vendas. Ele é parceiro do comercial. Isso é importante para o empresário entender que tem dinheiro na mesa aí. Tem dinheiro na mesa. E depois a gente pode entrar num tema, se tiver espaço, de como que acontece o comissionamento no B2B para o CS que trabalha junto com o comercial. Porque eu já gerenciei as duas equipes e dava briga na operação. Aí, Suzana. Então... Suzana, CS, você tá querendo ser CS? Então, Na agência a gente vem trabalhando com MRR Ô, mesmo. Suzana, Vamos tem com que pensar no calma. comissionamento aí. Nós já os temos, dois já querem, temos. os dois querem, os dois querem. O UX, por sua vez, é a experiência do usuário. A gente acha que o termo é só implementado ou usado para quem usa algum sistema, algum site, navegação, aplicativo. Não, isso daqui também é UX. Essa caneca também. Ela foi construída pensando em como eu vou utilizar esse produto final. Então, eu tenho o UX na minha frente, eu tenho o UX aqui onde eu estou falando, e o UX é como eu vou utilizar qualquer solução. É a funcionalidade. É a funcionalidade. É o propósito daquilo, é a forma que eu estou usando, né? Exatamente. Não é só a tecnologia. Até porque o desenvolvimento do produto, muitas vezes, ele vai baseado no uso. Né? Se você for Isso. parar para pensar, eu gosto muito de raciocinar um pouco na evolução de algumas peças que são, para nós, é básica. Vamos pensar num óculos de sol. Você já tentou correr com um óculos de sol que tem paletinha assim, ó? Você não consegue correr. Não.
você não consegue correr, porque o óculos fica caindo. Você vai suar, o óculos vai ficar caindo. Isso é uma péssima questão de usuário. Por isso que algumas marcas estudam tecnologias para melhorar o produto para que quando você estiver correndo, o óculos não caia da sua cabeça. Então, existe lá aqueles óculos próprios que são todos, eles são desenvolvidos para colocar no seu rosto, tem borrachinha para grudar, ela tem borrachinha aqui atrás para segurar. Para quem vai correr, poder utilizar um óculos sem cair. Tá vendo que é uma coisa simples? Então, até no... eu acho que assim, o X ele vem do desenvolvimento do produto já. Uhum. E é assim que a gente usa nos sites também, né? A navegação tá fluida, o usuário consegue efetuar a compra com facilidade, ele consegue, de repente, sei lá, utilizar o produto em todos os momentos do dia, né? Então, eu acho que são algumas situações que eu acho que vão sendo correlacionadas. Ele falou sobre o Customer Experience, eu gosto de brincar que ele parece uma fórmula, né? Ele é uma fórmula, ele é um CS, mas a gente chama de CO, né? Que seria basicamente um resultado. Então, assim, ele tá tendo um atendimento de sucesso, ele tá tendo resultado, ele tá tendo uma boa experiência e acaba tendo uma fórmula redonda ali. Então, a gente vai brincando com algumas ações ali de forma mais simples. E o que ele estava comentando até sobre a questão do CS, o papel do CS em novas vendas, etc. Não só em novas vendas. Uma das grandes metas de um CS é a retenção. Então, a gente né, ele vai falar até melhor do que eu, porque a gente usa isso numa parcela pequena, né, numa agência pequena e em alguns clientes que a gente implementa, que é o MRR. Qual que é a sua taxa de retenção dentro da carteira que você gerencia? Então, se você chegou a tanto de retenção, você tem um direito a uma bonificação, você tem direito a isso. E isso é muito legal, né? Isso aí. Vale a gente emendar esse tema com governança corporativa e com a cadeira de conselheiros executivos. Me animam bastante, falando de mercado brasileiro hoje, trazendo o olhar de fora, como o mercado tem se moldado, porque essa área de sucesso, de experiência, de gestão de relacionamento, ela vai se amadurecendo sempre, ela nunca vai se tornar estável. Por que não vai? Porque o consumidor muda a todo momento. Então, o consumidor quer praticidade, facilidade, por isso que as IAs estão vindo atropelando tudo, facilitando o dia a dia, muitas vezes não facilitando se a gente não souber usar. Então, é uma constante evolução esses temas. Quando a gente fala de B2B, que é muito o perfil aqui de cliente, hoje tem grandes empresas que já têm uma cadeira de conselheiro de experiência. E isso é novo, tem nem 2 anos. Eu conheço profissionais que já vinham de uma cadeira ali de conselheiro, muito com experiência de mercado de gestão de relacionamento, que hoje ocupam essa função. E é muito legal você ter pessoas com esse olhar estratégico de como que você rentabiliza o sucesso e a experiência e você segura mais o cliente e você também mantém ali a sua receita. Então, a gente está nesse momento. O CS, o pós-venda em si, ele, em 2017 era imaturo, o mercado estava conhecendo o tema. 2020, na pandemia, quando a gente começou todo aquele cenário, ganhou fortalecimento e hoje está na fase de amadurecimento. Uhum. Ele vai amadurecer? Nunca vai, porque o consumidor muda a todo momento. Então, me anima muito quando a gente fala disso do mercado hoje. Agora, quando nós falamos de monetizar a equipe, de remunerar a equipe, o profissional de relacionamento ele vai sempre trabalhar e ser parceiro do comercial. O olhar de empresário nisso é muito positivo sempre. E como que funciona se o CS, se o pós-venda vendeu e venda participou da jogada? Eu vou ter que dividir a comissão, é mais do que justo. Não vou entregar mais de um lado nem mais do outro, vou ter que dividir. E vou ter que declarar isso para o meu time. Eu já tive conflitos muito sérios, né, em operações de vendas e de relacionamento, que um participou, o outro também. Porque o cara de vendas, ele se acha meio dono, né? Exato, Da não. carteira, É né? meu O cliente, CS, né? Ah, pô, você vendeu, mas eu já tinha vendido. o CS ele veio trazendo um histórico para você, ele te ajudou a entrar, porque você vendeu há 5 anos. Você não teve um contato tão ativo que nem o time de relacionamento estão tendo. Ele teve essa abertura. Vamos dividir isso aí? Não, vamos, Dudu. É só deixar as coisas claras, que facilita muito. Sim. É só colocar de forma clara, desde o começo, as regras do jogo. Cara, o CS vai ter X%, vai sair daqui, vai passar para cá. E parece que a falta de
trazer à tona a conversa é que é ruim. O pessoal não encara de frente os problemas. O negócio é trazer e trazer. discutir. E Jogar discutir, real. jogar real. Jogar real. Viu? A gente Adorou tá esse chegando bate-papo. aqui. Mas já. Poderíamos Olha. estar Já faz mais de uma hora mais que de estamos uma aqui. hora. Estamos batendo recorde. E ele fala Legal. gostoso, né? Nossa, eu ficaria aqui até o fim do dia Tranquilo. conversando com ele. Cara, Legal, eu fico tenho mais feliz. umas 5 dúvidas ainda. Vamos ter que remarcar isso daí. Dodô, muito obrigado Eu por que você agradeço. nos abrilhantar com o seu conhecimento. Parabéns aí pelo seu trabalho numa área tão importante. Como é que faço para me conectar com você? Ah, é porque eu quero começar a Claro. seguir ele em todos os lugares agora, viu? Tô no LinkedIn, Douglas Domingues, vocês vão me encontrar de forma fácil lá com o título da área que eu atuo. Também tô no Instagram, @professor Dodô, e também @tudo sobre pós-venda, que é onde eu dissemino conteúdo sobre a área. E vocês podem me procurar sempre quando desejar. Tem o meu site, Meu site? dedomingues.com.br, Repete o site? dedomingues.com.br. Letra dedomingues.com.br. D, Domingues. Lembra que o Dodô precisa entrar no seu time. Olha, Se você não tem um Dodô no time, como a Olha. seleção brasileira lá teve um Dodô lá no se futebol. precisar de ajuda para contratar, indicação eu indico, eu tenho banco de talentos, estou à Aí. disposição. Ô, Fran, Nossa, Dodô, pera só um Dodô, minuto. Dodô, Eu Suzana, tenho- liga pro Dodô. muito Posso obrigado. ajudar. Obrigado pelo que você agradeço. vir nos prestigiar. Se você curtiu esse conteúdo, a gente está fazendo você pensar e você está nos assistindo no YouTube. O que você precisa fazer? Você já está careca, todo mundo sabe, né? E a minha filha que está com um canal no YouTube de joguinho, né? Olha, Eu tive que deixar a Fran. Vai fazer o quê? Ela fala assim, não vai aparecer sua cara não, né? Não, pai, não tá aparecendo, só fico fazendo a filmagemzinha. Então todo mundo já sabe. Isso mesmo. Se inscreve no canal. no canal. Estamos É, batendo quase 20 mil inscritos Vamos já. rumo aos 20 mil, nos ajude. Indique para um amigo seu. Quero saber aí se a gente está conseguindo te entregar valor com esse conteúdo. Você pode nos deixar um comentário. Se você está no Spotify, eu escuto muito Spotify quando eu estou dirigindo, quando eu estou Isso. caminhando com o meu cachorro. É por isso, porque daí você esquece de colocar as 5 estrelinhas. Acho que é isso. Então, precisamos saber desse seu retorno, dar as estrelinhas para a gente no Spotify. E espero você na próxima. Muito obrigado, Dodô. Obrigada, Douglas. Até mais. obrigado, sucesso. Até a próxima.